Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmarks Ficube, me chamo Alan. Hoje, dia 14 de agosto, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Ibovespa. Vamos lá, pessoal. Ibov. Bem, só ficar atento, né? Hoje teve uma divulgação de um dado importante lá nos Estados Unidos, que foi o dado de inflação ao produtor, o PPI. E era esperado ali, né, uma inflação de 0,2 e veio 0,9, tá? Então veio bem acima do esperado. Mercados mundo afora, né, reagindo aí negativamente, tá? Então isso pode indicar, estava ali uma euforia, né, de corte de juros lá nos Estados Unidos. Com esse novo dado de inflação, pode ser que essa euforia aí ela acabe diminuindo aí para os próximos dias, e isso pode trazer um pouco mais de estresse para os mercados, tá? Então fiquem atentos porque surgiu, né, mais esse ponto aí para ser observado nos próximos dias. Então vamos lá, vamos falar agora do gráfico, né? Falar do Ibovespa ali, o ponto que ele está testando agora. Bem, recentemente eu chamei a atenção que se o Ibov voltasse para cima dos 135, 135 e 500, principalmente se ele formasse um pivôzinho ali, que eu entenderia acima dessa região, a ideia é buscar de novo lá o teste dos 140 mil. Ele deu uma esticada forte ali, né, no dia 12, acho que foi no dia 12, né? Hoje é 14, no dia 12, tá? Então no dia 12 ele deu ali uma esticada forte para cima. No meio do caminho ele bateu cabeça e volta para testar mais uma vez a região dos 135.500. Vamos lá, pessoal. Não é para perder, tá? Então para quem está acreditando, né, aposta ainda nessa movimentação de alta, né, ele indo lá testar os 140 mil, ele precisa respeitar essa região e tentar algo parecido com isso. Toma muito cuidado, né? Não sei se vocês recordam ali, antes, né, antes do Ibov voltar para os 135.500, para cima dessa região, eu tinha uma expectativa de que o mercado seguiria caindo. Ele até testou aqui, eu ainda tinha uma leitura que era para baixo, e os alvos seriam ali próximo de 130 a 128 mil, tá? A expectativa era essa desde quando ele perdeu os 135.500. Mas como ele voltou para cima de 135.500, eu tenho que mudar de ideia, né? Eu entendo que ele começou a sugerir uma possível retomada ali perto dos 140 mil. A ideia era que ele fizesse algo parecido com isso, né? Ele está batendo cabeça no meio do caminho e está tentando mais uma vez. Não pode perder esta região, tá? Se por acaso o Ibov ele começa a atrapalhar para baixo dessa região, entendo que este movimento aqui foi apenas uma violinada ali para cima daquela região que nós havíamos marcado como um ponto de resistência, e aí ele tende a fazer aquele terceiro movimento de baixa ainda. Então, assim, meu viés ainda é um viés de compra na região atual, mas importante que ele permaneça acima desses 135.500, acima dos 135 mil. Começou a trabalhar para baixo dessa região, cuidado aí para quem está comprado, porque ele pode dar mais uma apertada de baixa, e essa apertada de baixa pode ter ali como alvo entre 130 a 128 mil. Considero, né, se ele fizer este movimento aí abaixo do 135, que pode ser aquele movimento de onda 3, que já comentamos aí em dias anteriores, né? Então ele dá essa primeira pernada de queda, faz um fundo mais baixo do que os anteriores, movimentação de repique, depois outra pernada para baixo, tá? Então, vamos seguir acompanhando aí a reação do Ibov. Ainda estamos acima de suporte, né? Hoje está um dia um pouco mais pesado, né? Até por conta aí do noticiário, conforme comentamos. Vamos ver como ele vai se comportar ao longo do dia, e principalmente ao longo da semana também, tá? Mas de qualquer forma, ponto importante é para o Ibovespa, ver se ele respeita. Gráfico do dólar. Bem, o dólar, ele perdeu ali a região de fundo anterior, que é a região dos 480, deixou uma mínima ali nos 5.400, mais ou menos, né, 5,40, e indica para a gente o repique. Lembrando que repique até a faixa vermelha ainda vejo como mais interessante a venda, tá? Na minha opinião, o dólar ainda ele vem numa leitura de queda, uma leitura de baixa. Claro, no curto prazo pode ter repique, né? E aí ele faz o repique para testar a resistência, bate cabeça, depois muda para baixo novamente. É uma possibilidade. Quando eu vou para o intraday, aí para quem já opera mais o day trade, né? Então repare que o dólar ele vem no movimento de repique, ele testou o fundo anterior no 5.410, não perdeu, tá testando aqui a região dos 5.434. Se ele começar a trabalhar para cima dos 434, ele abre alvo lá nos 480, tá? Então a gente pode ver no movimento intradiário, né, um movimento mais curtinho, o dólar tentando algo parecido com isso.
né? E aí lá na região dos 480, região para se pensar na venda. Quando eu vou para os 15 minutos, é exatamente isso. Olha, olhando esses 15 minutos, para quem opera aí o day trade, eu ficaria com a leitura ali mais de compra para esse dólar, principalmente se ele fizer um pullback aí nos 430 e começar a segurar por ali, tá? Eu começo a ver um dólar potencialmente tentando buscar, né, até nos próximos dias, podendo buscar a região dos 480. O que não pode acontecer para quem está ali com viés de compra no dólar ele voltar para baixo dos 430, tá? Começou a trabalhar para baixo de 430, cuidado, porque ele volta para dentro daquela consolidação dos últimos dias, né? E aí ele pode ir lá testar o fundo mais uma vez, 5.405, 410, e aí ele pode acabar dando um pouco mais de calor para quem está na compra. Então é importante que ele permaneça acima de 430. Se ele voltar para testar qualquer pullback aí, eu vejo que pode ser uma oportunidade na compra no dólar. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do mini índice, o IFUT. Vamos lá, mini índice, opa, teve o ajuste, né? Trocou ali a série do índice, né? A letra lá do índice, e aí ele acaba ajustando o gráfico. Então vamos refazer aqui as marcações. Ele tem uma região de resistência mais ou menos neste ponto que ele está batendo cabeça. Ele tem uma região de suporte no diário mais ou menos neste ponto aqui que ele respeitou. Quando eu vou para o tempo gráfico menor, os 120 minutos, né? Um gráfico de 2 horas, ele marca uma região de suporte no curto prazo, mais ou menos. Eu vou pegar aqui, ó. Pegar esta região, tá? Ele marca uma região de suporte exatamente neste ponto aqui do 138.500, que está sendo testado agora, tá? Então é importante, né, para quem ainda aposta na compra, que ele seja respeitado, tá? É uma região, provavelmente se olhar os 15 minutos vai estar pesado, né? Mas é uma região que eu gosto mais para compra, né? Claro, do jeito que ele está vindo aqui, eu acho que tem que esperar um pouco mais uma reação ali que deu ali uma sugestão de uma virada, né? No tempo gráfico menor. Pelos 60 minutos ele começa a tentar desacelerar, né? Só você observar o candle atual. Ele veio pesado no candle anterior, está testando a região de fundos anteriores. Vamos ver se ele respeita. Para quem opera o day trade, caso o índice respeite essa região, entendo que pode ser uma tentativa com stop logo abaixo dos fundos anteriores, mas eu ficaria atento quando ele chega aqui perto dos 139.500, tá? Pode trabalhar ali como uma região de resistência no curtíssimo prazo. Gráfico de 15 minutos. É exatamente isso. Ainda acho que está cedo para apostar na compra, tá? A não sei que seja uma comprinha pelo risco, considerando a região de fundos anteriores. Mas é uma região que ele pode sim tentar algo parecido com isso, tá, pessoal? E se perder os fundos anteriores, eu entendo que a ideia seria estopar. Se ele começar a trabalhar para baixo dessa linha verde, dessa marcação verde que a gente colocou no gráfico, cuidado com compras, porque aí ele abre alvos, né, até a região aqui dos 130, ó, 136 mil, né? Então ele abre alvos até os 136 mil, caso ele venha perder os 138.500 como suporte. Então eu vejo mais uma região de suporte. Vamos ver se o mercado, aí, se o índice já começa a reagir por aqui, tá ok? Então falamos aí do índice, falamos do dólar, agora vamos falar do Bitcoin, né? Vamos ver a reação também, o Bitcoin reagindo forte para baixo, né? Renovou máxima histórica e devolveu tudo ali após a divulgação do dado de inflação. Então, isso meio que a gente entende, né, que o Bitcoin ele vinha subindo por conta da expectativa de corte de juros, e aí enfim, com esse dado que veio ali botando água no chope, ela acabou devolvendo boa parte do movimento, e olha a força na queda. Se você pegar um tempo gráfico menor, vamos observar qual foi a reação dele ali a partir das 9h30, né? Olha aqui, saiu dos 121.100 e veio buscar a região dos 117.800, cerca de 3% de queda, né? 3.300 dólares de queda em 4 barras de 15 minutos. Então, uma movimentação forte na queda. Voltando para o gráfico diário, ontem eu tinha chamado a atenção que, na minha opinião, o Bitcoin ele estava sugerindo uma continuação da alta e estava abrindo alvos lá na região dos 128 mil, mas que ele precisaria permanecer acima de 120. Não fechou o dia de hoje, né? O dia de hoje fecha só às 21 horas, esse candle diário. Mas supondo que ele fechasse exatamente do jeito que está agora, eu entendo que teria que sair das operações de compra, tá? Por quê? Porque eu vejo que ele falhou no topo anterior, ele pode voltar tudo de novo nos 112 mil, né? Esse movimento que ele fez ontem rompendo aqui o 120, só foi uma violinadinha ali nos topos anteriores e ele acabou falhando, né? Infelizmente ele acaba falhando essa movimentação. Claro que a notícia acabou gerando este movimento também, mas de qualquer forma fiquem atentos porque não ficou legal, ficou feia essa movimentação do Bitcoin
E para quem está posicionado na compra, atenção aí. Eu esperaria um pouco mais aí ao longo do dia, né? Mas de qualquer forma, é uma movimentação que não me agrada. Se eu estiver comprado, eu pensaria em estopar, até para não deixar piorar a situação, né? Imagina se ele cair até o 112, né? Nos próximos dias, ainda tem mais 5, 6% de queda, tá? Principalmente em altcoins, tem que observar, porque altcoins tendem a sofrer um pouco mais também. Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500. S&P 500 ele renovou máxima histórica recentemente, né? Veio dado de inflação ruim. Hoje ele abre ali levemente negativo, mas acima aqui da região dos 420, né? Que foi o último topo que ele rompeu. E a leitura para S&P 500, para quem está comprado, o ideal é que ele não perca esta região, tá? Opa, o ideal é que ele não perca esta região. Ele precisa respeitar essa marcação verde. Pode até dar uma violinadinha, mas em seguida ele tem que recuperar. Se por um acaso, né, eu estou comprado no mercado americano e ele faz algo parecido com isso, ó, vem para baixo dos 420, volta para testar, bate cabeça e aponta para baixo novamente, isso aqui me indica uma falha na região de topo anterior, né? Pode ser apenas uma violinada ali no topo anterior e volta tudo de novo para testar o 6.200 como suporte, tá? Então é importante que ele permaneça aí acima dos 420, se ele começar a trabalhar para baixo, acende um sinal de alerta aí para quem estiver na compra, tá? Mas de qualquer forma, leitura aí do S&P 500, né? O viés do S&P 500 ainda segue sendo um viés de alta, tá ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejei para todos um excelente dia. E amanhã a gente está de volta aí. Mais tarde aí, né? Tem nosso programa de cripto para a gente analisar ali, né? O que aconteceu com as altcoins também, né? E mais tarde também tem o programa Tendências aí com o Mestre Boa, tá? Para avaliar, né, a reação aqui no mercado no Brasil e também avaliar a reação lá nos Estados Unidos, ok? Então, espero todos aí na parte da tarde. Lembrando, né, dê uma olhada na descrição do vídeo, tem aí o nosso gráfico web disponibilizado para quem tiver interesse em assinar, para ter os recursos de inteligência artificial, Prisma, modelos com os indicadores Ficube, tem aí também o recurso de desenhar no futuro, né? Então, para quem quer ter acesso a todos os recursos do gráfico web, é possível assinar também lá na nossa página. Entra na descrição do vídeo, né? Aqui do YouTube, e clica lá no link para ser direcionado para a nossa página. Qualquer dúvida, é só chamar o nosso atendimento, que a Célia consegue auxiliar vocês lá, né? Se tiver alguma dúvida relacionada ao produto, tá ok? Então, um abraço a todos e até mais tarde. Tchau, tchau, pessoal.